Prontinho, estamos aqui diante de mulheres que exalam a boa essência. Vocês vão estar aí lendo o livro e vendo o testemunho, a forma como cada uma foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Mas neste momento, antes da gente ouvir as missionárias e pastora Maria, nós gostaríamos de primeiro ouvir a nossa pastora Renata Fernanda, a qual o Senhor revelou a ela a escrita desse livro, a edição desse livro, como esse livro chegaria a milhares de mulheres através, primeiro, da vida dela. Glória a Deus. Primeiro eu queria que você desse um lindo aplauso ao Senhor por esse tempo que é único. Não vai se repetir nesse formato, aqui é uma oportunidade única. Vão vir outras oportunidades de outras formas, mas essa é única. Então, eu louvo ao Senhor por estarmos aqui, levantando esse altar de gratidão mesmo, a Ele que é digno. Mas o projeto do livro, ele, na verdade, já tinha no meu coração há muitos anos. Antes mesmo de eu lançar o meu livro individual, já havia brotado no meu coração escrever um livro colaborativo. E eu lembro que eu havia compartilhado há anos atrás, bem tempo mesmo, com algumas pastoras. Chegamos a fazer um grupo, incentivando e tal. E algumas coisas assim foram acontecendo e a gente terminou não focando mais na questão da escrita do livro, porque são muitos detalhes, né, para escrever. E passou-se o tempo, o Senhor me despertou a escrever o meu. E quando foi no período assim da gente pensar na conferência, aos 15 anos, reacendeu novamente essa chama. E eu lancei o desafio para a equipe, para a gente escrever juntas. Mas antes de escrever os capítulos, a gente passou o quê? Um ano, acho que 1 ano, 2 anos, treinando, né? A gente fazendo os devocionais, eu incentivando. Vamos, cada um escrevendo aí um devocional. E a gente fazia aquele devocional de 21 dias, né? Quem aqui participou, eu compartilhava com algumas pastoras e sempre incentivando para que elas pudessem ter esse anseio de escrever. Existe um princípio, né? Também que a gente precisa levar em consideração. Eu até coloquei para elas aqui no grupo. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, a palavra do Senhor diz: o Senhor me respondeu e disse: escreva, diga comigo, escreva a visão, grave-a sobre tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo possa ter a oportunidade de ler. A gente vive numa correria, né? Então, mais algo que é escrito, há uma visão que é escrito, um testemunho que é escrito, vai ter a oportunidade de alguém, mesmo naquela agonia da vida, parar um pouco assim, deixa eu ler isso aqui, ser tocado, ser inspirado, né? E foi essa a proposta, e todas abraçaram a causa, e fizemos uma reunião de planejamento, com datas. Era para a gente ter postado aqui um vídeo, era tanta coisa, gente, mas não deu. Um vídeo fazendo todo esse resumo, né? A gente fez uma primeira reunião, mostrando assim um script, como é que deveria ser, cada uma compartilhando suas ideias. E depois a gente reunimos de novo para ver como é que cada uma já estava no processo. Foi aquele processo de monitoramento, porque a gente sabe que nós, seres humanos, temos uma tendência de procrastinar, né? E esse processo, assim, com datas, monitorando, incentivando, foi mesmo algo proposital para que a gente não parasse, né? E uma foi incentivando a outra. A pastora Yamara foi a primeira. A primeira aqui, depois ela conta a parte dela. Mas assim, vamos, gente, eu já comecei a escrever aqui e tal. E aí incentivando todo o grupo. Mas cada um aqui compartilhando dentro do que Deus
foi fazendo na vida delas, eu deixei elas muito livres. Gente, sejam livres. E é cada uma dentro do seu próprio testemunho de vida. Eu dando um spoilerzinho aqui, eu não quero tomar a fala de ninguém, mas, por exemplo, o capítulo da missionária Alane, você vai ter a oportunidade de ler, é totalmente testemunhal. É um capítulo relatando mesmo todo o processo que ela passou, de moradora de rua a uma missionária, uma princesa que está sentando aqui. Deus, ele faz assim, ele honra quem se submete aos processos. E hoje é só gratidão ao Senhor. Pronto. São muitas pessoas para falar, pode dar. E agora nós queremos ouvir essas preciosas, né? Nós queremos saber de vocês, amadas missionárias, e da pastora Mariá, o que vocês esperam que as leitoras tenham, né, de experiência com Deus através dessa leitura, desse capítulo que cada uma de vocês escreveram. Vou começar aqui pela missionária Alane, né, já que foi citada. Amém, graça e paz. Falar dessa boa essência desse livro, às vezes eu penso assim, Senhor, é eu? Como é? Como a pastora falou, né? No meu capítulo eu falo a respeito do meu testemunho. Muitas mulheres que ainda não conhecem, eu realmente fui uma moradora de rua. E para a glória de Deus, eu encontrei essa casa aqui também, que me ensinou e me ensina muito, minha pastora maravilhosa. Às vezes, tem situações na vida da gente que a gente passa, que a gente pensa que vai morrer lá. Mas existe um Jesus que você hoje pode ter a oportunidade de tocar apenas na orla dele e dizer, Senhor, eu quero ser transformada. Só depende de você. Foi o que aconteceu comigo. Só dependia de mim, porque Jesus já tinha me encontrado. E começou com uma simples fala. Jesus te ama. E essa fala começou a fazer efeito no meu coração. E isso começou a transformar a minha vida. E hoje eu posso contemplar as bênçãos do Senhor na minha vida. Mas para isso eu precisei de pessoas que me ajudam, que me instruem ao caminho, que puxam nas minhas orelhas também, né? E para a glória de Deus, hoje eu estou servindo Jesus com a minha casa, a minha família. E eu não sou mais moradora de rua, eu sou princesa do Senhor. Glória a Deus, graça e paz preciosas, missionária Naira. Foi uma honra e um prazer enorme estar contribuindo, né, com esse livro que eu creio que vai transformar muitas mulheres. Falando aqui um pouco daquilo que eu escrevi, né? Eu escrevi a respeito de... o meu capítulo fala assim, refletindo a boa essência que há em você. Né? Aqui eu trago testemunho de vida, aquilo que o Senhor fez na minha vida, e eu falo de autoestima. Né? Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade em que há padrões, né? Se você não está dentro daqueles padrões, né, você se sente desvalorizada, despertencente, né? E Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Então, Ele nos fez de uma forma especial. E você, essa imagem e semelhança do Senhor. E você tem que se gostar primeiro, né? E quando a gente entende e sabemos a nossa identidade em Deus, nós temos a nossa identidade formada em Deus, meu amor, não é qualquer padrão que vai destabilizar, não. Amém? E eu creio que muitas mulheres irão ser transformadas, curadas e libertas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres preciosas. Amém? Glória a Deus. Então, falando aqui sobre o livro A Boa Essência, né? A nossa pastora nos lançou esse desafio. E ela falou, tragam algo que vocês carregam, né? A essência que vocês carregam. E quando ela falou, né, que nós fomos orar e pedindo a Deus direcionamento, eu trago nesse livro a essência do amor, né? Que é algo assim que eu creio que eu trago muito forte, essa essência do amor na minha vida, né? Porque assim, eu era uma pessoa muito carente de amor, né, antes de conhecer a Cristo. Então, quando eu descobri, né, que existe um Deus que nos ama tanto, a ponto de entregar o seu Filho amado por amor a nós, né, eu digo que eu fiquei tão preenchida, mas tão preenchida por esse amor, que hoje eu não sou mais refém de nenhum amor na minha vida, né? Eu tenho um amor que me preenche totalmente. E eu trago um pouco do meu testemunho, né, que eu cresci com essa ausência desse amor. Não, eu falo a questão da paternidade, né? Mas não, hoje eu entendo, não que meu pai não me amasse, né? Mas o inimigo usava isso para me sentir não amada por ele, né? E isso causou muitos traumas na minha alma, né? Rejeições. Mas quando eu encontrei Jesus, né, ele me abraçou assim com esse amor, né? Ele me abraçou com um amor que me preenche hoje. Então, assim, eu quero que você, mulher, quando você lê esse livro, você se sinta tão amada, tão preenchida por esse amor, que você vai ter tanto amor que as pessoas ao seu redor vão sentir isso, né? Elas também vão se sentir amadas, porque esse amor vai exalar através da sua vida. E você vai ter amor suficiente para você amar a você e também amar aquelas pessoas que estão ao seu redor. E só finalizando, eu tenho já um testemunho aqui tremendo que dá para escrever outro capítulo. Então eu senti assim, só resumindo, meu pai tinha uma afinidade muito grande com a minha irmã, né? E o inimigo usava muito isso para tentar me deprimir. E hoje o Senhor tem trago meu pai muito para próximo de mim, né? Então meu pai todos os dias me liga, filha, vem almoçar comigo, vem aqui em casa, olha, eu fiz uma comidinha para você. Ô pai, eu não posso ir hoje, não, vem. Aí eu acabo indo, deixo tudo, vou. Aí teve um dia que ele me ligou e disse assim, filha, vem almoçar, eu fiz uma comidinha aqui, né? Aí eu disse, ô pai, eu estou tão aqui cheia de coisas para fazer. E eu falando com ele e pensando assim, eita, que o pai agora, né? Quer que eu esteja lá todos os dias. E na mesma hora Deus falou comigo assim, você não queria, né, era o seu pai perto de você? Né? Então, teu pai está aqui. Aí eu deixei tudo. E, pai, tá bom, chego aqui, já já eu estou aí. Então, Deus faz coisas tremendas na nossa vida, né? E eu só tenho a louvar a Deus por essa oportunidade de estar contribuindo com esse livro. Amém? Glória a Deus, amém. Um grande desafio aí com a nossa pastora. E desde o início, quando eu entrei no ministério pastoral, tanto eu como as demais missionárias, né? O Senhor usa a pastora aí a gente ir mais além, né? Tanto é quando a pastora lança o desafio, eu já fico, Senhor, o que vem por aí? E falando sobre a essência, né? E o Senhor, verdadeiramente, minha característica, aquilo que é real de mim. A gente teve reuniões, né? E foram fluindo. E é um desafio, assim, que tanto eu como as demais, eu creio, que choraram por conseguir fazer algo tão real. E a expectativa que a gente quer no coração de vocês, que vocês absorvam e possam refletir. E que essa semente que está aqui, em cada página desse livro, venha transformar o coração de vocês. E falando sobre essa essência, a minha essência é como a da pastora Maria Paiva, né? Maria Paiva, que é a essência da alegria. Que o capítulo ele fala assim, exalando a boa essência da alegria. Então, essa alegria é uma característica minha. Tanto é que quando a gente está em equipe, que algo acontece que eu fico
moribundo que tu tem. O que foi que aconteceu? Porque é algo real, é uma essência de dentro para fora, que ao longo dos tempos conquistei em Cristo Jesus, através dos frutos do Espírito. Só quem realmente está em Cristo é capaz de sentir essa alegria. Nós não estamos livres das tribulações, do luto, das perdas, de tudo que venha nos afrontar. Mas verdadeiramente, quando a gente tem essa essência da alegria do Senhor em nossas vidas, por mais que passe aquele vendaval, aquela tempestade, no outro dia a abundância do Senhor vem sobre cada uma de nós, amém? E que essa leitura venha realmente falar no coração de vocês. Eu conto um pouco também de um testemunho aqui, né? E leiam. E como a missionária aqui falou, já dá outro livro. E nós estamos cheios de ideias para mais um capítulo. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Sobre o livro, né? Eu sou muito grata ao Senhor, porque eu tenho dito para mim mesma: eita, que tu tá sentada com as princesas dessa terra. Sabe, minhas irmãs, eu não tinha nada para oferecer, nada. Assim, humanamente falando, não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu tinha muito problema em casa. Eu era uma Abigail. É tanto que o meu livro, o meu capítulo, eu falo sobre essa resistência. De ser indesistível, mesmo nos tempos mais difíceis, que o mal chega, talvez com morte, com situações e bate na nossa porta. Mas lá encontra uma mulher de Deus indesistível. E eu falo um pouco sobre a unção de Abigail, porque é o que me representa, essa unção da resiliência, de aguentar a pressão e voltar ao seu estado original de adoradora. Mesmo num tempo difícil, aguenta a pressão, não cai, não se abate. Pode até cair assim, mas não fica no chão, levanta, prossegue, avança e volta ao seu estado de adoradora. E minha irmã, como eu disse, quando eu estou sentada aqui com minhas irmãs, minha pastora, a pastora Maria, que é minha amiga rica, eu me sinto assim, premiada. Eu me sinto como se eu tivesse ganhado na loteria. Porque, minhas irmãs, não foi fácil chegar aqui. Se eu disser para vocês quantos anos eu tenho de guerra, vocês não vão acreditar. Escrevendo esse capítulo, eu me lembrei de tantas das minhas histórias, momentos tão de crises que eu estava sozinha, que eu não tinha como recorrer a pessoas em que o mal bateu na minha porta com violência para matar minha casa, para destruir minha maternidade, para acabar com tudo que eu tinha. E eu não podia pedir socorro a ninguém, porque ninguém cabia naquele momento, porque era uma guerra pessoal minha. E eu falo disso aqui. Você nunca está só, mesmo quando você não tem alguém humano ao seu lado, você tem Deus Todo-Poderoso que te socorre, Então, minhas irmãs, esse aqui é um presente do céu para a vida de vocês. Eu creio que, através desse livro, como meu testemunho e o testemunho de muitas, vocês vão ser impactadas a reproduzir essa essência na vida da sua casa, da sua família, em qualquer geografia, minha irmã. Onde você colocar a tua essência, você vai ser frutífera. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Falar desse livro é falar de mais um obstáculo que eu venci, né? Nossos pastores são pastores que nos faz avançar.
Eles olham para nós e vê algo que nós mesmos não esperamos de nós, né? E assim, nesse livro eu falo da pecadora que derramou sobre os pés do Senhor Jesus o melhor que ela tinha. E eu era alguém que não conseguia me ver de uma forma que o Senhor me vê, que meus pastores me vê. E hoje eu estar aqui com este livro em mão, com um capítulo escrito por mim, pelo próprio Espírito, é uma vitória muito grande. Porque eu sempre fui alguém que tive muito medo de tudo. Mas eu sempre procurei romper com os obstáculos que estavam na minha frente. Então hoje, eu procuro lançar aos pés do Senhor aquilo que eu tenho de melhor. Esse ano eu comecei orando ao Senhor, dizendo: Senhor, onde o Senhor me mandar, eu irei. Eu irei. Porque nós estamos aqui para romper barreiras. Nós estamos aqui para avançar. Quando você olhar para você e você pensar: eu não sou ninguém, pense em quem você é. Você é filha amada do Senhor. E hoje eu me vejo dessa forma, com alguém que rompe barreiras, com alguém que está lançando o melhor de si aos pés do Senhor Jesus. O meu capítulo ele fala disso, de romper barreiras, de lançar aos pés do Senhor o nosso melhor, porque nós conseguimos. Nós somos mulheres que rompemos barreiras, mas nós precisamos confiar naquele que tem nos enviado e naquele que tem nos chamado para romper barreiras. Sabe, que este capítulo faça você ver em você quem você realmente é. Eu vivo debaixo de palavras proféticas. Eu vivo debaixo de palavras que o Senhor lançou sobre a minha vida. E quando nós tomamos essa palavra para si, nós iremos muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Então, que esse livro faça diferença na vida de cada uma de vocês. Rompam barreiras e deixem o Senhor levar vocês onde quer que Ele queira. Amém? Glória a Deus. Eu, de ontem para hoje, observando tudo que está acontecendo aqui, cada detalhe que o nosso próprio Deus, que o Espírito Santo colocou no coração da nossa pastora, cada detalhe de uma conferência, ontem passando o vídeo dos nossos 15 anos, cada momento, e eu vendo, eu até falei para a missionária Giane, minha vontade aqui é de pular e falar em línguas, de tudo que a gente passou e até aqui o Senhor nos ajudou. E o capítulo que eu fiquei, né, que Deus colocou no meu coração, é a boa essência e as alianças proféticas. Amém? Pode dar uma salva de palmas porque é para o Senhor. E quando a pastora lançou esse desafio, eu fiquei, meu Deus, e o Senhor começou a queimar no meu coração uma palavra, e depois que nós nos reunimos, o Senhor só foi confirmando, e quando fomos escrever, quando você for ler o capítulo, você vai ver o primeiro tópico que eu falei sobre estabelecendo uma aliança profética com Deus, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, né, essas alianças que vão surgindo depois, elas são queimadas com o fogo do Espírito Santo neste altar. Você está aqui num ambiente profético. Tudo que acontece aqui é profético. E cada aliança estabelecida nesse mover é profético. E depois eu coloquei sobre minha aliança com Jesus. Eu mesmo ter nascido em um berço evangélico, a minha líder, ainda quando eu era criança, ela chegou e perguntou: você já aceitou a Jesus? E eu disse: mas eu já nasci no berço. Ali minha mãe já me apresentou, né, no altar do Senhor.
Ela disse, mas você precisa tomar a sua decisão. E ali foi despertando em mim esse desejo por fazer alianças. E depois, né, tive a aliança com a minha família, com o meu esposo, nasceram meus filhos, né, a Lara Beatriz que está aqui, o Antônio Taumaturgo, Daniel Bernardo, e eu fui aprendendo a fortalecer essas alianças no altar do Senhor. E depois eu coloquei aqui no meu capítulo, estabelecendo a aliança de honrar com os nossos pastores. E hoje, olhando aqui a minha avó espiritual, me sinto muito lisonjeada de fazer parte dessa aliança. E da minha mãe espiritual, minha pastora. E daí surgiram várias outras alianças. E eu quero só deixar aqui algo que eu tirei do livro da minha pastora, que fala, estar perto de pessoas com a mesma visão e propósito, junto àqueles que falam das maravilhas que o Senhor tem feito, é como combustível para a nossa alma. Então isso é o que eu sinto de estar aqui, né, fazendo parte desta boa essência desse livro de alianças proféticas. Amém? Amém. Quero falar da minha alegria e honra de participar desse livro, né? E a pastora Renata me falou, né? Ela me falou da questão do livro e que tinham conversado e decidido que eu seria a pessoa, né, a escrever o 15º capítulo. Fiquei muito honrada com esse convite. E eu tenho já um livro no forno, que eu não sei quando ele vai sair, onde eu vou falar da espera, ansiedade e as habilidades que a gente precisa adquirir nesse tempo de espera. E aí a pastora Renata falou, pronto, vou falar a respeito de espera. Então, eu espalhando a boa essência enquanto espero. Queridos, a gente eu lendo o dicionário português, diz que esperar é ficar em algum lugar até chegar alguém ou alguma coisa eita, que agora a vista, estou assim, ó. Alguém ou alguma coisa, vem aqui, pastor, alguma coisa, alguma coisa que se tem como certa ou provável. Esperar é aguardar. Então, às vezes, nós estamos esperando, mas nós não ficamos no lugar. A pessoa não consegue, fica agoniado. Eu tenho que ir para acolá, eu tenho que esperar e ficar no lugar até receber ou chegar o que se espera. E no tempo de espera tem tanta distração, queridas. Olha, eu acredito que as conquistas e vitórias que você pode contar hoje é porque você permaneceu no lugar, é porque você esperou e permaneceu, ficou. Talvez se você estivesse distraído, eu vou para acolá. Eu vou... Não, é acolá que está a bênção. Não, querido. E eu falo desse esperar, como esperar as expectativas que nós colocamos, o tempo que eu esperei 15 anos... Mas uma coisa que eu louvo ao Senhor é que eu não me distraí. Sabe? Eu não me distraí porque o Deus que me abençoou lá na minha igreja, me abençoou lá enquanto eu buscava, Ele me abençoou lá. Então eu não precisava estar correndo, sabe? Para aqui, para acolá, para receber a bênção. Então, esperar é isso, queridas. Permaneça. Eu tenho certeza que o que você já recebeu até aqui é porque você tem permanecido. Não ande aí tonta, andando para aqui e acolá. Não, a bênção está acolá. Não, a bênção está aqui. E ela vai ser liberada aqui. O tempo de Deus é dele. Mas permaneça.
até receber o que você busca e continue buscando mais, porque a gente sempre quer mais, não é verdade? Então, o meu capítulo é espalhando a boa essência enquanto eu espero. E aqui você vai ver um pouco da minha experiência enquanto eu esperei, como às vezes a gente quer colocar nossa expectativa em pessoas, em coisas, e não pode estar ali, tem que estar no Senhor, e algumas habilidades que a gente tem que adquirir enquanto esperamos. Sei que você vai ser muito abençoado ao ler esse livro, e cada experiência aqui vai ser assim, algo que vai, a essência vai ser forte demais aí, a cada mulher que vai estar lendo. Amém? Aleluia, glória a Deus, graça e paz, mulheres preciosas. Eu também compartilho desse sentimento de alegria que todos aqui têm, porque escrever um livro já é um feito muito grande. E poder compartilhar junto com uma equipe tão excelente de um propósito que veio direto do coração de Deus, tenho certeza que é algo que vai abençoar muitas vidas. E eu lembro que na nossa primeira reunião, para começarmos a gerar esse livro, quando a pastora falou, eu lembro que eu estava com uma dor de cabeça tão grande, eu estava tão estressada, eu estava tão cansada, e eu disse, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como vai dar certo? E lá, eu saí dali, passei até mal nesse dia, cheguei em casa, meu estômago doendo, e eu lembro que 2 dias depois, eu colocando meu filho para dormir, o Senhor me trouxe uma palavra naquele quarto escuro, eu botando ele, ninando ele, e saí daquele quarto quando ele dormiu e fui escrever os meus primeiros capítulos. E eu lembro que quando eu terminei, eu disse, rapaz, eu estava tão desmotivada, deixa eu motivar agora eu quero inverter aquele meu débito que ficou no dia da reunião. E eu disse, minhas amadas, botei nosso grupo. Eu acabei de escrever 2 capítulos. Eu até salvei aqui no dia que eu disse, olha, aproveitei uma inspiração no momento e vou compartilhar com vocês. Né? Acabei de escrever 2 páginas do livro. E eu saí daquela reunião com tanto medo, mas no meu percurso de vida cristã, irmãs, eu aprendi que o medo, ele não pode lhe paralisar. O medo, eu quero te dizer que você vai ainda sentir, só que ele não pode te parar. Então eu decidi, Senhor, independente do que eu tiver que fazer, com medo ou sem medo, eu vou fazer. E eu lembro que eu saí dali, comecei a escrever, disse para as meninas, eu disse, gente, olha, nós vamos conseguir, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Ou seja, ela é ilimitada e está além do que os nossos olhos veem. Então, tudo aquilo que o Senhor te oferecer, te dê a oportunidade para fazer, faça, não questione, aproveite a oportunidade. Porque certamente a capacidade que vai ser gerado para que este propósito aconteça não vai vir de você. Vai vir do céu, vai vir de Deus. E assim nós temos como resultado este livro maravilhoso. E neste livro eu escrevi o capítulo Exalando a Boa Essência através da perseverança. Nesse capítulo você vai encontrar o segredo para nos mantermos firmes. Eu tenho 23 anos servindo ao Senhor. E para a glória de Deus, esses 23 anos têm sido interruptos. Para a glória de Deus, eu nunca me desviei. Vontade de se desviar, não vamos entrar nesse detalhe. Dias difíceis, não vamos questionar, porque eles vêm, eles existem. Dias de abandonar, ministérios ou não. Vamos jogar pedra, quem aqui nunca teve. Só que sentimentos não podem definir as nossas ações. O que nos define é a vontade de Deus. E é por essa vontade que nós iremos permanecer firmadas
e exalando a boa essência de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que você seja muito abençoada, em nome de Jesus, através da leitura desse livro. Amém. Graça e paz, preciosas. Também estou muito feliz, tá, em poder participar. Louvo a Deus pela vida da pastora Renata, por nos convidar a contribuir com este livro. E, primeiramente, eu queria falar do meu capítulo, né? Mas antes, que fala de finanças, né? Por que não, mulher? Quem aqui quer prosperar? Pois aqui tem chaves poderosas para vocês lerem e aplicarem na vida de vocês, tá? Que Deus vai abençoar. Mas, assim, aqui nesse livro, ele é um compilado de um pouco da essência de cada missionária que aqui está. Não existe capítulo melhor que o outro, porque aqui é a essência da gente. Então, é aquilo que nós carregamos. E aí, muitas dessas histórias, vocês vão se identificar e vai, assim, abençoar a vida de vocês. Então, quem parar para ler vai ser tremendamente abençoado, tá? No nome de Jesus, que vocês sejam agraciados aí pelo Espírito Santo, tá? E no meu capítulo eu abordei como exalar a boa essência através das minhas finanças. Então, toda mulher, ela gosta de gastar, né? Gosta de usufruir do melhor, do autocuidado, de ter para prover para os seus filhos. E, como educadora financeira, eu abordei 3 chaves aqui para vocês, né? Sobre como exalar essa essência nas minhas finanças. E eu abordei sobre a organização financeira. Muitas vezes nós não prosperamos, não é porque a gente não tem o dinheiro suficiente, é porque falta organização. Então, até com pouco, tem como a gente prosperar e realizar sonhos. Aqui tem chave, tá? E falei também sobre o caráter, né? Então, nós precisamos ter um caráter transformado e tratado para que a bênção do Senhor chegue até nós. E falei também sobre fidelidade. Então, não adianta a gente querer ser próspero aqui nessa terra, comer o melhor que Deus tem para nós, e nós não sermos fiéis, sermos mulheres que prosperam, mas infiéis. Não. Então, a fidelidade ao Senhor, ela é uma chave que vai destravar a nossa vida financeira. Então, aplicando, eu tenho certeza e garanto que vocês serão umas mulheres muito abençoadas neste ano 2025. Então, não perde a leitura, tá bom? Que Deus abençoe a todas. Graças, paz, preciosas, bom dia. O tema do meu capítulo é a essência de uma autoimagem transformada. Quando recebi o desafio da nossa pastora de escrever esse livro, eu fiquei me perguntando, não sei se vocês gostam de fazer reflexões sobre si mesmas, assim, ficar buscando se conhecer, se entender, eu gosto. E aí eu fiquei, Senhor, o que é que me define? O que é que me define? Qual é a minha essência? O que é que eu transmito para as pessoas? E aí logo veio em minha mente falar sobre o servir. Porque eu me dedico muito no servir ao reino de Deus desde quando eu me converti. Eu me converti com 11 anos de idade, hoje tenho 27, e desde então sirvo ao Senhor. E aí fiquei com aquilo, e aí comecei a escrever algumas coisas. E um dia, vindo aqui para a igreja, meu esposo ia trabalhar no Encontro dos Homens, e eu estava acompanhando ele. E aí o Senhor falou sobre outra coisa no meu coração. Eu não sei se todas sabem, mas eu tenho um curso de consultoria de imagem e estilo. E tenho me dedicado também nessa área, Além de administradora financeira, eu sou consultora de imagem e estilo. E aí o Senhor falou no meu coração, por que não falar sobre a transformação que eu tenho feito em você dia após dia? Porque eu também me defino muito por essa transformação que o Senhor tem feito na minha vida. E a nossa imagem é um ponto crucial para a transformação que o Senhor quer fazer em nós. Porque a forma como nós nos percebemos é determinante sobre as nossas conquistas. Porque a única pessoa, minha irmã, que pode impedir você de viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para a tua vida é você mesma. O inimigo, ele não tem poder para definir, para impedir que as promessas do Senhor cheguem na nossa vida. Mas nós, com as nossas limitações, às vezes com a nossa baixa percepção de valor, temos o poder para impedir elas de chegarem até nós. Então, o tema do meu capítulo é esse, a essência de uma autoimagem transformada. E eu espero que vocês possam ler e ser muito abençoadas através do que está escrito aqui. Amém? Amém, graça e paz, preciosas.
não querendo ser redundante, mas já sendo, realmente foi um grande desafio, assim, até da missionária mais letrada, que tem mais habilidade, aqui, né, entende que tem menos, foi desafiador do mesmo jeito. Então, eu digo para vocês que esse livro é fruto de muita graça, né? Então, ninguém aqui fez esse livro confiando em si mesmo, nas suas habilidades. Não, foi com muito temor, foi orando ao Senhor, foi pedindo ao Senhor direção, nos direciona, nos ajuda. Então, nós temos aqui esse filho e é fruto de muita graça, né? O meu capítulo, minhas irmãs, ele fala sobre limitações, né? A essência que transcende limitações, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho também do meu testemunho, né? Entendendo que apenas o Senhor é ilimitado, apenas o Senhor é todo-poderoso. Então, em nós existem limitações, em nós existem barreiras. E apesar dos nossos poréns, o Senhor quer nos usar, né? Então, às vezes nós olhamos apenas para as nossas limitações e, como aqui já foi falado, nós tememos, nós desistimos, não prosseguimos, às vezes nem tentamos, né? Mas apesar de nós, o Senhor nos usa, né? Também falo aqui no texto que convido a você, né, a olhar a sua limitação como uma oportunidade de adorar o Senhor, né? Se fosse fácil, não seria tão precioso, né? Se você não tivesse ali os seus limites, as suas barreiras, não seria tão precioso, né? Inclusive é um princípio que eu trago aqui, né, no meu capítulo. Então, quanto mais difícil, mais aromático é a sua oferta. Quanto mais difícil, né, mais o Senhor olha e diz: olha, apesar disso, né, apesar de tudo isso, a minha filha me adora, a minha filha se dedica, a minha filha me ama, né? Então, as nossas expectativas são que você seja abençoada, curada, né, através dessa leitura. Amém? Graça e paz, mulheres de Deus. Sou a missionária Bruna. E estava aqui pensando, né, o que a gente ia falar. E lembrei que a pastora falou sobre o livro, né? Primeiro eu queria agradecer a Deus, né? Até fazendo aqui um parêntese, pela vida da nossa pastora e por fazer parte dessa equipe de excelência. E também, né, pela pastora Maria Paiva, que é uma mulher de Deus, que o Senhor usa muito para falar nas nossas vidas. E eu lembro que a pastora falou desse projeto que Deus tinha colocado no coração dela, no encontro. E eu estava dormindo. Tem quando a gente está dormindo, mas está ouvindo tudo? Eu estava dormindo, que era a hora do descanso. E eu me lembro que eu estava dormindo, mas eu estava escutando tudo, né? Estava naquele sono leve. Gente, eu dormindo, eu estava pensando, como é que eu vou escrever esse capítulo? Gente, eu disse assim, sério, eu aqui pensando, meu Deus do céu, será que esse projeto vai mesmo, né? E foi para frente, né? Era algo de Deus. E quando a pastora fez a reunião, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Aí eu lembro que fui deixar a missionária Ita em casa, e eu disse, missionária, não sei o que eu vou falar, vou orar ao Senhor, né? E a missionária foi muito usada pelo Senhor, porque ela falou assim, Emis, a senhora sempre gosta de fazer... Não estou falando isso para a minha glória, mas a senhora sempre gosta de fazer as coisas tudo certinho. Fale sobre isso, sobre integridade, né? E aí Deus tocou no meu coração, falou no meu coração sobre obediência. E aí meu tema é exalando a boa essência através da obediência, né? E eu queria dar um spoiler, né? Só de uma partezinha aqui que eu... Bem pequenininha para vocês ler tudo, né? Que eu não vou dar tudo para vocês. Que nós não venhamos trilhar o caminho mais rápido ou que nos convém, se nos leva a ser desonrosas ou desobedientes.
podendo nos levar à morte espiritual ou frustrações emocionais, mas que possamos trilhar o caminho da obediência e da honra, mesmo que seja um caminho mais difícil e demorado, que contraria a nossa vontade, mas seja uma mulher que exala obediência e honra. Então, que esse livro vocês possam ser tremendamente abençoados com todos os capítulos e que nós possamos trilhar esse caminho. Às vezes é difícil, você quer negociar, você quer achar um jeitinho, né? Mas procure fazer o certo, procure fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, procure o caminho, né? Escolher sempre o caminho da obediência. Nem sempre as pessoas vão lhe entender. As discípulas da minha geração me conhecem, né? E às vezes elas não me entendem, mas elas sabem quando conversam comigo. Elas já até falam assim, não, nem adianta eu falar para a missionária. Se está dizendo que é para fazer desse jeito, vai ser desse jeito, né? E assim também nós temos que ser, nós não podemos negociar. E eu estava lembrando, quando tem um ditado, acho que é um ditado, não sei, uma frase, né? Que diz assim, que o homem precisa fazer 3 coisas na vida, né? Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. E agora, né? Eu fiz essas 3 coisas. Eu já plantei uma árvore missionária aí. Amém. Graça e paz preciosas. Eu sou a missionária Rose. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer e louvar ao Senhor por esta grande oportunidade. Nem nos meus maiores sonhos também nunca imaginei que teria, né, um capítulo, escreveria o capítulo de um livro. Então, agradeço muito a pastora Renata e como é uma honra fazer parte dessa equipe, estar ao lado de mulheres que são tão maravilhosas e tão usadas por Deus. Então, me senti da mesma forma também quando recebi este desafio para escrever o capítulo deste livro. E também fiquei, Senhor, o que eu vou escrever? Mas o que estava mais assim era como é que eu irei escrever. Porque eu estava com a bebê, estava no meu resguardo, com uma bebezinha pequena, já nem estava dormindo direito, o restante do dia estava assim, sonâmbula assim dentro de casa, mas com essa, imaginando, Senhor, e agora, o que eu vou fazer? E orando ao Senhor, o que o Senhor quer que eu escreva nesse livro, de que forma eu posso contar um pouco do meu testemunho, de qual área. Então nós ficamos, né, por um momento nesse espírito de oração. E eu sabia que o Senhor iria encontrar uma forma para que eu viesse conseguir escrever. E mesmo quando eu estava com esses questionamentos, o Senhor foi falando ao meu coração sobre a experiência atual que eu estava vivendo, que era um momento que eu estou, né, completamente imersa dentro do meu lar. Foi um momento em que eu precisei, Deus mudou todos os planos, que eu estava ali até um certo momento, como alguém que estava finalizando a faculdade, recém-aprovada em OAB, para começar a carreira da advocacia. E ali, naquele momento, o Senhor deu uma mudada nos planos, porque eu engravidei. E aí já não estava esse lado, né, profissional de quem já estava sonhando, já vou dar início, vou trabalhar na carreira, enfim, sonhando várias coisas. Deus me pegou aqui, olha, eu vou dar uma mudada nos teus planos agora. Engravidei e Ele me colocou, foi ali quietinha dentro do meu lar, e foi onde eu precisei ali por um momento pausar os meus projetos pessoais para viver o projeto mais lindo e mais importante que nós temos, que é o nosso lar, é a nossa família. Então, Ele começou a colocar isso no meu coração. Compartilha, né, sobre o que você tem vivido, sobre essa experiência que eu estou permitindo que você viva nesse momento. Então, comecei a ficar ali totalmente imersa ali dentro do meu lar. E isso me lembrou uma frase que talvez você já tenha ouvido, de que nenhum sucesso profissional ele compensa o fracasso no lar. O seu lar, a sua família, ela é o teu primeiro ministério. Se não estiver bem ali dentro do seu lar, se você não buscar construir bases sólidas
e firmes dentro do seu lar, assim como você vai ler em Mateus 7:24, que a palavra do Senhor vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábia, em outras versões vai falar prudente, é tão sábia como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for, pode cair a chuva, pode soprar os ventos, mas essa casa não cairá, porque ela foi construída sobre bases sólidas. E é exatamente sobre isso, né, um pouco do que eu compartilho aqui no meu capítulo, sobre como nós podemos construir bases sólidas dentro do nosso lar. E também um pouco, o tema do meu capítulo vai falar sobre espalhando a boa essência no lar. Eu fui uma pessoa, a minha criação, eu vim de um lar onde não existia essa boa essência. Muito pelo contrário, eu passei por diversas... Conta um pouco desse testemunho, você terá a oportunidade de ler. Por diversos conflitos, situações. E o cheiro daquele lar, ele não era agradável. Eu sou um milagre do Senhor mesmo para hoje estar aqui compartilhando um pouco sobre tudo que Deus fez. Então eu falo um pouco sobre esses dois extremos, sobre quem veio de um lar que não exalava uma boa essência, mas ao encontrar com o Senhor, ao viver a sua palavra, Ele transformou o meu lar. E hoje é a boa essência dele que eu espalho dentro do meu lar. Então, que você possa ser abençoado através dessa leitura também e priorizar ainda mais o cuidado com o seu lar, com a sua casa e com a sua família, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida de vocês, mulheres que exalam a boa essência através da vida de vocês, para as nossas vidas. E neste momento, gostaríamos de pedir que vocês fiquem de pé. Vocês também, missionárias e pastoras, nós vamos estar finalizando através de uma oração, orando pela vida dessas mulheres que nos abençoam e que vai alcançar esse livro, vai alcançar milhares de mulheres que não estão aqui conosco, recebendo essa primícia que é o início, mas irão ser alcançadas em nome de Jesus, através de cada capítulo, através desse livro que vai impactar outras instâncias, outros lugares. Amém? Fechem seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e agradecer a Deus pela vida da nossa pastora Renata Fernanda, pela vida da pastora Maria e pela vida das missionárias da Igreja Nova Aliança em Timon. Sabemos que cada uma delas exalam a boa essência de Cristo e que através da vida delas, outras vidas são e serão impactadas através de cada escrita neste livro, através de cada testemunho que o Senhor já deu e que o Senhor dará. Neste momento, Deus, nós selamos no céu a boa essência através desse livro, para alcançar milhares de mulheres que estão por vir, através de outras gerações também futuras. Em nome de Jesus, nos leva para casa em paz e em segurança. Nós encerramos, Deus, mais uma sessão e queremos te agradecer pela boa essência sobre as nossas vidas. Amém.